Bom, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Irineu. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre os transportes de membrana plasmática. Esse trabalho ele compõe um esforço conjunto de uma força de trabalho que está produzindo material e recursos didáticos para o primeiro ano. Então, prosseguindo, nós estamos aqui visualizando que a célula pode ser comparada a um compartimento. E quando nós falamos de compartimento, nós estamos falando de um espaço, que está delimitado por paredes. Então, a gente pode fazer uma analogia entre a célula e os nossos quartos, onde o espaço eles estariam delimitados por paredes e as paredes dos nossos quartos corresponderiam então à membrana plasmática. No surgimento da vida, houve aí a necessidade do surgimento de duas estruturas. A primeira estrutura seria o material genético, ou seja, uma molécula com capacidade de autorreplicação. Então você tem aí o surgimento do RNA, do DNA, que são ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos, na verdade, eles conseguem direcionar a reprodução de uma cópia deles, então, ou seja, eles têm lá uma informação capaz de ser autoduplicada. Mas, ao mesmo tempo, há necessidade também de se criar um compartimento, uma vez que, por exemplo, os ácidos nucleicos podem estar dispersos no ambiente, mas eles, na hora de produzirem cópias do mesmo tipo, eles vão concorrer com unidades que estão também sendo lá captadas por outros materiais ou ácidos nucleicos, no caso. Então, quando você cria um compartimento, você na verdade está criando ali um espaço estável, um espaço isolado do meio. Então, o surgimento da célula teve aí o requerimento do surgimento prévio de uma estrutura delimitante, e a estrutura delimitante foi a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é essencialmente lipídica. Essa é uma forma elegante de resolver esse problema, ou seja, de criar um ambiente interno altamente estável do ambiente externo. Ora, a maioria das substâncias se dissolve em água, a vida está começando na água. Quando você tem aí uma estrutura delimitante do compartimento constituída de lipídios, ou seja, constituída de uma composição química cuja a maioria das substâncias não consegue atravessar, porque a maioria das substâncias tem afinidade com a água, você consegue gerar um espaço, um ambiente interno estável em relação ao ambiente externo. E quando falo em estável, ele vai ter uma manutenção, uma constância na sua identidade física e química. Bom, mas aí surge um outro problema, porque quando você tem aqui uma membrana que é essencialmente lipídica, e aí a gente consegue ver que essa membrana ela é constituída de uma bicamada, ou seja, de dois folhetos de lipídio, um voltado para o meio externo, o outro voltado para o meio interno. Entretanto, o centro dessa estrutura em bicamada é altamente hidrofóbico, porque ali se concentram os ácidos graxos, e a gente viu que os ácidos graxos são hidrocarbonetos e os hidrocarbonetos não se misturam com água. Então, o centro dessa estrutura de bifolheto é uma estrutura altamente hidrofóbica. Bom, uma vez que a maioria das substâncias não vão atravessar, como as substâncias hidrofílicas então vão conseguir transitar nessa estrutura hidrofóbica? Bom, tem-se então um artifício que seria a geração dessas proteínas e a incrustação dessas proteínas nessa bicamada lipídica. Então, a presença dessas proteínas vão permitir o trânsito selecionado, óbvio, das substâncias hidrofílicas. Por isso que nós falamos em transporte de membrana, porque existem aí algumas modalidades de transporte, que a gente vai ver daqui a pouco. Observe aqui foi criada uma membrana artificial, é uma membrana que só tem a porção lipídica, e o que se buscou aqui foi avaliar a velocidade de travessia, né, de difusão dessas substâncias. Quando você olha as moléculas hidrofóbicas, gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, que são moléculas altamente lipossolúveis, elas não têm impedimento na travessia dessa estrutura lipídica, então elas atravessam. Agora, quando você começa a ter moléculas pequenas, só que polares, ou seja, com regiões parcialmente carregadas, você já começa a ter aí uma certa resistência à sua passagem.
embora algumas consigam passar. Agora, quando você parte para moléculas polares grandes ou íons que são eletricamente carregados, aí sim você começa a ter uma diminuição significativa no caso dessas moléculas polares maiores, e no caso dos íons não há travessia nessa estrutura lipídica. Então, novamente, a existência dessas proteínas, elas vão de transporte na membrana, elas vão justificar justamente a necessidade de travessia das substâncias hidrofílicas, tanto do meio extracelular para o meio intracelular, quanto do meio intracelular para o meio extracelular. Uma vez que, no caso do meio intracelular, são produzidas substâncias hidrofílicas, excretas, que precisam sair da célula. E no caso lá do extracelular, há necessidade de determinados íons, por exemplo, no caso até da glicose, para a geração de ATP, energia, e no caso dos íons, porque eles vão ali compor alguns elementos dessa célula. Bom, então avançando, nós temos diversas modalidades de transporte de membrana, nós podemos subdividir essas modalidades em dois grandes grupos. O primeiro grupo se verifica a deformação dessa membrana para a formação de vesículas. Vesículas seriam estruturas esféricas ou compartimentos esféricos cuja a parede delimitante é feita de fosfolipídio, semelhante à membrana plasmática. Então você tem aí, para a entrada de substâncias grandes ou substâncias diluídas em grandes quantidades, a deformação dessa membrana para a formação de vesículas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma partícula sólida grande e eu tenho aqui a membrana plasmática vai emitir projeções para englobar essa partícula, e aí essa partícula entra na forma de vesícula. Bom, e existe um outro grande subgrupo que não envolve a deformação da membrana, ou seja, as substâncias, as moléculas e as partículas iônicas vão atravessar a parte constituinte da membrana plasmática sem necessitar de formação de vesícula. Esses transportes eles são divididos em dois grupos, passivo e ativo. No transporte passivo, não há gasto de energético por parte da célula, não há consumo de ATP. E aí o que a gente verifica é que essas substâncias, partículas e moléculas, elas vão sair obedecendo ou observando um gradiente de concentração. Então elas saem do ambiente onde elas estão mais concentradas para o ambiente de onde elas estão menos concentradas. Se tiver separado por uma barreira, no caso aqui a membrana plasmática, a condição para que haja esse trânsito é a permeabilidade nessa membrana. Ou seja, a membrana ela tem que permitir o deslocamento através dela. Bom, quando a gente fala de transporte ativo, nós estamos falando de uma modalidade de transporte de membrana onde há consumo de ATP e, ao mesmo tempo, se observa que o deslocamento da substância, molécula ou partícula se dá contra um gradiente de concentração. Então, em síntese, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a criação da célula exigiu a geração de uma estrutura delimitante para a criação de um compartimento, onde no interior desse compartimento tivesse ali a manutenção de um equilíbrio químico e um equilíbrio físico. E aí, como a natureza resolve esse problema? Criando aí, nessa estrutura delimitante, uma estrutura de natureza lipídica, essencialmente lipídica. Isso faz com que a maioria das substâncias que se dissolvem em água não tenha trânsito livre por essa membrana. Entretanto, se a membrana ela fosse constituída apenas da porção lipídica, ela seria uma ótima barreira, mas ela precisa aí ser permeável a algumas substâncias hidrofílicas, entre elas, por exemplo, a glicose, porque para a geração de ATP é necessário glicose, é um exemplo, e substâncias e partículas iônicas. Então você tem aí a geração de proteínas na membrana, proteínas estas que vão permitir o trânsito dessas substâncias hidrofílicas, e nós vamos ver que essas proteínas elas podem ser proteínas que simplesmente funcionam como um corredor, como um canal. Então a substância ela passa porque ali nesse canal é criado um meio aquoso, então essa substância hidrofílica pode atravessar a membrana plasmática, ou essa proteína ela vai participar do deslocamento dessas substâncias, moléculas e partículas iônicas ao longo da membrana, alterando a sua conformação estrutural. Então ela tem, em um dado momento, um sítio voltado para o lado externo, se ela quer internalizar uma substância. Quando essa substância internaliza ou interage com esse sítio, muda a configuração e ela consegue agora colocar essa molécula na porção contrária que estava anteriormente. Bom, quando a gente fala de transporte passivo, está aqui, ó, nós temos aqui algumas modalidades de transporte passivo.
Então, a primeira modalidade não há o requerimento de proteína, o auxílio de proteína. Então, a molécula, que é lipofílica, ela vai atravessar diretamente a camada lipídica. Qual é a condição dessas moléculas? Não serem carregadas eletricamente. Então, os gases, por exemplo, respiratório, gás oxigênio, gás carbônico, não são carregados eletricamente, são apolares, eles podem passar, eles podem atravessar a porção lipídica da membrana plasmática, lembrando que sempre se observa um gradiente de concentração. Essa substância vai sair de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, ou seja, o deslocamento efetivo é sempre de onde estão mais concentrados para onde estão menos concentrados. O que é deslocamento efetivo? Deslocamento efetivo é o seguinte: esse movimento das moléculas ele é aleatório. Então, eu tenho tantas moléculas indo numa direção, quanto os mesmos tipos de moléculas voltando para a direção contrária, porque isso depende do choque entre elas aleatório. Só que nessa situação, onde elas estão mais concentradas em um determinado local, o deslocamento líquido vai ser sempre na direção onde elas estão mais concentradas, na outro compartimento onde elas estão menos concentradas. Isso porque o choque entre elas nesse local onde elas estão mais concentradas é mais frequente. Mas eu tenho aí substâncias que, para atravessarem mesmo para o transporte passivo a membrana plasmática, requerem proteínas. Então eu tenho aqui uma proteína de canal específica para a água, para a molécula de água. Ou seja, eu tenho pequenas quantidades de molécula de água atravessando a membrana plasmática. Mas ali as membranas plasmáticas elas vão ter proteínas chamadas acoporinas que vão permitir o trânsito específico de moléculas de água. Eu tenho outros tipos de proteínas, que são proteínas de canal também, ou seja, funcionam como corredores preenchidos por água, que vão permitir a passagem de partículas iônicas, do meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Agora, nós temos um outro conjunto de proteínas que vão mediar o transporte passivo, mas vão mediar alterando sua conformação à medida que eles interagem com essas substâncias. E essas proteínas são chamadas de transportes. Então essas proteínas elas têm um sítio de interação para a substância que elas vão carregar. Essas moléculas elas interagem com esses sítios, moléculas. E aí o que acontece? Há uma alteração da conformação estrutural e elas vão entregar essa molécula no local onde está menos concentrado. Então observe aqui que há uma alternação entre o sítio que está posicionado, no caso aqui, no lado externo, para o momento em que esse sítio se volta para o lado interno, e aí você tem lá a recepção num determinado momento do meio externo dessa substância e a liberação dela para o compartimento intracelular. Bom, o primeiro exemplo de transporte passivo que a gente vai estudar é difusão. Então, difusão é um movimento aleatório das partículas, isso a gente vê no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se um professor numa sala de aula borrifar um perfume na frente, os alunos com o tempo vão sentir as partículas, vão sentir o odor desse perfume, porque essas partículas elas têm uma tendência natural de saírem de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, se espalhando de forma uniforme naquele espaço. Então, difusão depende basicamente da energia cinética das moléculas. Isso aí é um movimento espontâneo, então o deslocamento efetivo vai se dar de onde elas estão mais concentradas, porque ali a frequência de choque entre elas é maior, e com isso você tem lá o espalhamento dessas partículas. E o que a gente observa? Que existem alguns fatores que vão influenciar a difusão. O primeiro fator, temperatura. Então, por exemplo, quanto maior a temperatura, você tem maior grau de agitação molecular. Então, o choque entre essas moléculas vai ser maior. Daí elas se deslocam numa velocidade maior. Então, o processo de difusão vai ser numa maior velocidade. Agora, existem situações em que a temperatura ela é baixa. Nessas situações em que a temperatura é baixa, o que vai acontecer? O choque das moléculas aleatórias, eu tenho uma diminuição da energia cinética, então esses choques vão ser menos frequentes, e com isso eu vou ter um processo de difusão mais lento. Então aqui eu tenho um sistema, nesse sistema é um sistema experimental. Esse sistema experimental nós temos aqui a adição de permanganato de potássio nesses 3 recipientes, onde eu tenho uma água com temperatura elevada, uma água com temperatura ambiental e uma água com temperatura baixa. E o que a gente observa depois de um determinado momento, que a gente adiciona todos eles no mesmo momento, e depois de um momento a gente vai observar o que aconteceu. O processo de difusão naquele sistema com temperatura elevada foi muito mais alto do que aquele com temperatura
mais baixa e a temperatura ambiente ficou numa velocidade de difusão intermediária. O permanganato de potássio, quando ele é adicionado no meio aquoso, há uma dissociação, a liberação do potássio, a liberação do permanganato, e o permanganato com a água ele tem a coloração roxa. Por isso que a gente consegue identificar através da observação. Agora, quando a gente analisa essa situação aqui, o outro fator que pode interferir na difusão é a permeabilidade da membrana plasmática. A membrana, no caso, a gente está estudando membrana, é a barreira. A permeabilidade dessa barreira, ela tem que ser positiva para essa partícula, porque se ela impede, ela não deixa, eu não tenho processo de difusão. Além disso, um outro fator seria a espessura dessa barreira. Quanto mais delgada for a espessura dessa barreira, mais rápido o processo de difusão. Quanto mais espesso, isso aí dificulta o processo de difusão, certo? Bom, então um exemplo de difusão simples que ocorre em nível de membrana plasmática seriam as moléculas que atravessam a membrana plasmática na sua porção lipídica. Então, quando a gente fala de difusão simples, nós estamos falando de um transporte de membrana plasmática em que as moléculas atravessam diretamente a camada lipídica, não necessitam de proteínas transportadoras e de canais. Então, quando você olha esse esquema aqui, a gente pode ver essa situação no deslocamento dos gases respiratórios, tanto em nível de tecido quanto em nível de alvéolo. Vamos estudar em nível de tecido considerando o gás carbônico. Então, quando você olha o gás carbônico, a célula produz gás carbônico de forma contínua. Então, é óbvio que as células têm alta concentração de gás carbônico em relação ao sangue que está no capilar. Capilar é um vaso sanguíneo muito próximo ao tecido. Então, aqui é o tecido, aqui é o capilar. Dentro do capilar eu tenho sangue. Como ele está vindo dos pulmões, ele está rico em oxigênio. Estamos considerando os sistemas, estamos considerando os tecidos ao longo do corpo. Então, esse sangue ele é rico em oxigênio e é pobre em gás carbônico. O que vai acontecer? O gás carbônico ele vai sair das células, vai atravessar a membrana plasmática na sua porção lipídica e vai alcançar o vaso sanguíneo, e aí ele vai ser distribuído aí no sangue até os pulmões, tá? Se fosse o oxigênio, pelo fato do sangue estar rico em gás oxigênio, o gás oxigênio ele sairia do interior do capilar e iria para as células. Aí a gente tem a situação de que no transporte passivo ele continua até alcançar um equilíbrio dinâmico, e aí você teria uma estabilização, embora seja um equilíbrio dinâmico, ou seja, o número de moléculas que vai para um lado é o mesmo número de moléculas que vai para o outro. Só que o que acontece nessa situação? Nessa situação, o gás carbônico está sempre sendo carreado, está sempre sendo carregado no sangue. Então, há sempre aqui um gradiente de concentração, onde o meio intracelular vai ser sempre mais carregado ou mais concentrado de gás carbônico do que o capilar. Se você pensar no oxigênio, é a mesma coisa. Eu vou ter sempre o consumo de oxigênio no interior da célula. Então, no interior da célula, eu vou ter sempre menores concentrações de gás oxigênio em relação ao capilar. Então, o trânsito efetivo do gás oxigênio é sempre do sangue que está no capilar para o interior das células, certo? No alvéolo é o contrário. Bom, quando a gente pensa em gás carbônico, esse sangue que veio dos tecidos, ele é rico em gás carbônico. Já o interior do alvéolo tem a concentração de gás carbônico que está no ar atmosférico, que é menor do que aquela que está no sangue. Então, o gás carbônico ele vai sair do sangue e vai entrar no alvéolo e vai ser liberado através da expiração. Agora, se a gente pensar em nível de gás oxigênio, o gás oxigênio ele vai ser mais concentrado nos alvéolos, porque esse sangue é um sangue rico em gás carbônico, então ele vai sair do alvéolo, vai entrar no sangue e vai ser carreado para os tecidos, tá? Bom, agora a gente passa para a difusão facilitada. Na difusão facilitada é um transporte passivo, então eles observam, esse tipo de transporte observa os princípios do transporte passivo, quais são? Não tem gasto de energético por parte da célula, as moléculas, substâncias ou partículas vão se deslocar efetivamente do local onde estão mais concentrados para onde estão menos concentrados. Só que no caso da difusão facilitada, há a utilização de proteínas de membrana. Então nós temos aqui uma proteína, se você observar essa proteína aqui, ela é uma proteína estática,
mas ela está formando um corredor, ela forma um poro, e esse poro ele é rico em água, é um poro, portanto, hidrofílico. E aí as substâncias hidrofílicas, elas não conseguem passar pela membrana, parte lipídica da membrana plasmática, elas vão ganhar esse corredor e vão conseguir atravessar de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, certo? Aqui no caso eu tenho uma proteína transportadora, ela difere da proteína de canal, porque se vocês observarem essa ilustração, você consegue perceber aqui que há uma modificação estrutural dessa proteína. Então aqui eu tenho o carreamento dessa molécula do meio extracelular para o meio intracelular, existe um sítio de interação. Quando há o preenchimento desse sítio de interação, a proteína ela muda sua conformação estrutural, mudando a sua conformação estrutural, ela libera essa molécula para o outro lado e essa molécula acaba indo porque no outro lado ela está menos concentrada do que aquele que corresponde ao local de origem, certo? Então veja, difusão facilitada é um transporte passivo que ocorre através da utilização de proteínas. Essas proteínas podem ser proteínas de canal, proteínas transportadoras. A diferença entre essas proteínas, proteína de canal é estática, ela forma um poro, esse poro ele permite a passagem de substâncias hidrofílicas, enquanto que a outra proteína transportadora ela modifica estruturalmente para fazer ou para realizar esse deslocamento da substância. Bom, como proteína de canal, vou trazer alguns exemplos aqui. Então, veja bem, os transportes de membranas, eles são responsáveis por algumas funções especializadas. Se você olhar o neurônio, existe aqui um potencial de repouso, ou seja, existem diferenças de cargas elétricas quando comparados o meio intracelular do meio extracelular. Isso se deve pelo fato do meio extracelular ter mais íons positivos do que no caso do meio intracelular. Então, o meio intracelular tem muito mais íons negativos do que o meio extracelular. Quando você tem um impulso nervoso, e esse impulso nervoso ele trafega, e o que seria um impulso nervoso? Uma inversão de cargas. Então, para gerar essa inversão de cargas, eu tenho que, na verdade, permitir que cargas positivas entrem na célula. E a entrada de cargas positivas nas células vai alterar, pelo menos naquele local, os status elétricos dessa célula. Então, se entra carga positiva, por exemplo, nesse ponto aqui, esse ponto aqui agora vai ter uma inversão. O lado interno vai ficar positivo e o lado externo vai ficar negativo. Como isso pode acontecer? Então, os neurônios eles podem abrir canais de sódio. Vamos ver como isso acontece? Aqui, ó, eu tenho uma proteína de canal. Essa proteína de canal ela não fica permanentemente aberta, ela está fechada, só que existem sítios de interação para um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, quando a acetilcolina ela interage com esses sítios aqui, o que acontece com a comporta desse canal? Ela se abre. Então, veja, a comporta está fechada, a acetilcolina veio, pum, a comporta abriu. É um canal de sódio, vai permitir o deslocamento de sódio. Como o sódio está mais concentrado no meio extracelular, transporte passivo, o que vai acontecer? O sódio vai sair do meio extracelular e vai entrar no meio intracelular. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui o seguinte, exemplo de proteínas de canais. Essas proteínas de canais são proteínas que, quando estão abertas, vão permitir o fluxo de substâncias hidrofílicas. Dependendo da direção, a direção vai depender de onde elas estão mais concentradas. Se elas estão concentradas no meio extracelular, elas vão migrar para dentro da célula, efetivamente. Se elas estão concentradas mais no interior da célula, elas vão migrar para o meio extracelular. Então, eu dei a situação aqui o seguinte, que numa situação de repouso, você tem mais íons sódios no meio extracelular do que o meio intracelular. Em contrapartida, você tem mais íons potássio no meio intracelular do que no meio extracelular. Quando você abre um canal de sódio por aquele mecanismo de um neurotransmissor, ou seja, eu tenho um canal de sódio, inicialmente ele está fechado, eu tenho um neurotransmissor que interage com a superfície desse canal, esse canal abre. Como eu tenho mais íons sódios no meio externo, o sódio ele começa a entrar na célula, tá? E aí o que acontece? Esse sódio entrou, cargas positivas estão entrando, porque o sódio ele tem carga positiva. Essas cargas positivas na adjacência existem ali outras proteínas de canal, que são proteínas de canal voltagem dependentes. Então, essas proteínas aqui, como elas têm
como elas vão se abrir quando a carga elétrica altera, então, com a entrada dos íons positivos, esses canais se abrem. Esses canais podem ser canais de potássio, voltagem dependente, ou canais de sódio, voltagem dependente. Se for canal de sódio, eu vou ter abertura sequencial de canais de sódio ao longo do neurônio. Isso contribui para a propagação do impulso nervoso. Por quê? Porque à medida que vai entrando o sódio, esse sódio vai se espalhando na adjacência e ali ele vai alterar a carga elétrica novamente na adjacência de um outro canal, que é voltagem dependente. Ficou positivo, ele abre, e aí eu vou ter na abertura de canais em sequências, como é sódio, vai sempre entrar sódio na célula. Agora, se for de potássio, como o potássio é mais concentrado no meio intracelular, esses canais vão se abrir e o potássio vai sair. Ou seja, enquanto o sódio ele vai ser aberto para propagar esse impulso nervoso, os de potássio vão ser abertos para sair cargas positivas e restabelecer a condição inicial. E aí nós temos lá na frente um outro mecanismo que vai fazer com que volte à normalidade, onde eu tenho íons sódios mais concentrados no lado externo e íons potássios mais concentrados no lado interno. Então, novamente, eu tenho aqui a difusão. A difusão ela depende da permeabilidade da membrana plasmática e a espessura, então, dessa barreira ela é importante. Ela vai influenciar, quanto mais delgado, mais rápido esse transporte, a velocidade desse transporte. Mas existem proteínas que, na verdade, funcionam como verdadeiras balsas. Elas pegam as substâncias, atravessam a parte lipídica e devolvem e direcionam essas substâncias para onde elas precisam ser direcionadas de acordo com o gradiente de concentração. Então, elas saem de onde estão mais concentradas e vão para onde estão menos concentradas. Essas proteínas são chamadas de proteínas carreadoras. Aqui está demonstrando que existem outras substâncias que atravessam diretamente a camada lipídica. Difusão simples, difusão facilitada mediada por proteínas transportadoras. Então, essas proteínas transportadoras, você consegue ver uma alternagem em termos de conformação estrutural. Ora, elas estão com seu sítio de interação para a molécula voltada, no caso aqui, para o meio extracelular. Ora, elas estão com esse sítio de interação voltada para o meio intracelular. E o que a gente percebe é que, nesse caso aqui, quando essas substâncias interagem com esses sítios, as proteínas elas mudam a sua conformação estrutural, mas isso não envolve gasto de ATP, certo? Não tem aqui consumo de ATP por parte da célula. Então, ao mesmo tempo, essa condição aqui alternada para o meio intracelular, eu posso ter essa substância novamente interagindo com esse sítio e voltando. O que vai determinar, então, o sentido efetivo do transporte passivo? A questão do gradiente de concentração. Então, aqui no caso, eu tenho maior concentração dessa substância no meio extracelular, ela é insolúvel a lipídio, ela encontra esse sítio de interação, altera essa conformação e libera essa substância para o meio intracelular, respeitando o gradiente de concentração. Sai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Não envolve consumo de ATP. Isso pode ser assim que se explica, por exemplo, o transporte de glicose nas nossas células. Então percebam aqui, você tem aqui inicialmente o receptor de insulina, então o transportador de glicose ele não está na superfície da membrana, inicialmente ele está no meio intracelular. O receptor de insulina ele vai interagir com o hormônio insulina, insulina é produzida pelo pâncreas e a insulina vai ser liberada na corrente sanguínea e as moléculas de insulina vão interagir com esse receptor. Então nesse segundo desenho aqui eu tenho a molécula em amarelo de insulina interagindo com esse receptor. Esse receptor ele é ativado e aí existem mecanismos agora que vão fazer com que esse transportador de glicose encaminhe-se para a superfície da membrana. Então, quando ele chega na superfície da membrana, eu tenho agora a entrada da glicose semelhantemente a esse mecanismo aqui. Essa proteína transportadora ela tem um sítio de interação para a glicose interage com esse sítio de interação, essa proteína altera sua conformação estrutural e libera a glicose agora para o meio intracelular, porque há uma maior concentração de glicose no meio extracelular. Como ocorre o diabetes mellito? Então você tem aí diabetes, aumento da frequência em urinar, mellito porque envolve mel, açúcar. Então
esse tipo de diabetes é caracterizado pela eliminação de açúcar na urina. Ponto. Então, quando você analisa aqui, eu tenho a seguinte situação. O indivíduo ele não pode, ele é incapaz de produzir insulina. Isso acarreta numa forma de diabetes, que é o diabetes tipo 1. Como ele não produz insulina, a insulina não interage com o receptor de insulina, eu não tenho a migração desse transportador para a superfície. E com isso a glicose fica acumulada no sangue. E aí ela vai sair através da urina e vão ter outras complicações associadas, como entupimento de diversos vasos sanguíneos, causando a morte do tecido que aquele vaso sanguíneo irriga. Por exemplo, o capilar que vai irrigar a retina, ele pode ser obstruído por excesso de açúcar e aí você tem a morte do tecido da retina e a pessoa perde a visão. Outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 2, que o indivíduo tem insulina, mas há uma resistência do transportador ou do receptor de insulina ser ativado. Um dos mecanismos pode ser obesidade, isso não é bem entendido. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que a questão do transporte da glicose para o interior da célula envolve uma proteína transportadora, se dá por transporte passivo, mas essa proteína transportadora, inicialmente, ela não está presente na membrana, é necessário que ela saia do meio intracelular para a membrana plasmática, e isso é feito através da ativação do receptor de insulina, e o receptor de insulina é ativado quando ele interage com a insulina. Uma forma de diabetes, portanto, é a não produção da insulina. Isso aumenta a concentração de glicose no sangue, porque o receptor de insulina não é ativado, o transportador não vai para a superfície, a glicose permanece no sangue se acumulando, tá? Então, novamente, a proteína transportadora, carreadora ou permease, são os mesmos nomes, que pode se dar para essas proteínas, elas vão ter sítios de interações com a sua partícula, vamos dizer assim, e aí, uma vez interagindo com essa partícula, muda a conformação estrutural e há a liberação para o lado onde está menos concentrado, onde essa substância está menos concentrada. Bom, como diferenciar então um transporte de difusão simples para um transporte de difusão facilitada envolvendo proteína transportadora? Bom, vamos lá. A proteína transportadora, ela precisa alterar sua conformação estrutural. Então, o que vai acontecer? Se eu acompanhar aqui, inicialmente, a velocidade em relação ao aumento da concentração, aumento progressivo da concentração, eu vou perceber o seguinte, que na difusão facilitada, à medida que eu vou aumentando a concentração, inicialmente eu tenho um aumento da velocidade, porque essa substância sai de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Só que esse aumento de velocidade tem um platô, tem um momento que ele fica constante. Por quê? Porque nesse momento aqui, todas as proteínas envolvidas no transporte daquelas substâncias estão ocupadas. Então, por exemplo, você está entrando num ônibus. Esse ônibus, vamos supor que ele tem 4 roletas. Se vem 2 pessoas para entrar nesse ônibus, essas 2 pessoas vão utilizar essas roletas e vão atravessar. Se vierem 3 pessoas, também. Agora, se começar a vir 4, 5, 6, tendo 3 roletas, começa a formação de fila. Então, esse é o entendimento. Quando todas as proteínas estão ocupadas, você consegue atingir ali um platô. Ou seja, eu posso aumentar a concentração, mas a velocidade agora é a mesma, porque a velocidade depende do quê? Depende agora dessa alteração da conformação estrutural para entregar o soluto onde ele precisa ser entregado e o seu retorno à posição inicial, certo? Bom, e na difusão simples? Na difusão simples, você tem que, com o aumento da concentração do soluto, proporcionalmente você tem o aumento da velocidade. Ou seja, não há um ponto de saturação. Então, a gente consegue identificar aqui o comportamento da velocidade em relação à concentração, uma vez que, com o aumento da concentração, se considerando difusão simples, há aumento proporcional da velocidade desse transporte, e no caso da difusão facilitada, se alcança um platô, devido à questão da conformação de todas as proteínas estarem ocupadas, certo? Bom, osmose. Quando a gente fala de osmose, nós estamos falando do deslocamento de solvente. Então, até agora, difusão simples, difusão facilitada, nós estávamos considerando deslocamento de soluto. Quando a gente fala de osmose, nós estamos considerando deslocamento de solvente.
E aí é o mesmo princípio, como é transporte passivo, as moléculas de solvente elas vão sair do compartimento onde elas estão em maior quantidade para o compartimento onde elas estão em menor quantidade. E isso não tem gasto energético, certo? Então, novamente, quando a gente olha a água, a molécula de água é uma molécula que é resultante da associação de um átomo de oxigênio com dois de hidrogênio. Há uma distribuição desigual desses elétrons. Isso faz com que essa molécula seja uma molécula polar. Isso aí tem algumas implicações. Rapidamente, você tem aí que o fato dessa molécula ser polar, isso dificulta a passagem dela pela parte lipídica da membrana. Algumas conseguem, em poucas quantidades, atravessar a parte lipídica, porque esses lipídios, os fosfolipídios, eles estão em movimentos de rotação, por exemplo, e de vez em quando eles trocam de posição nesses folhetos. Então, à medida que eles estão rotacionando, se essas moléculas elas estiverem numa velocidade apropriada, elas entram como se fossem projéteis. Mas, via de regras, elas vão utilizar um canal específico chamado de acoporina. Então, é na acoporina que eu tenho lá o deslocamento das moléculas de água, certo? Aqui é só para demonstrar que, pelo fato de elas serem carregadas parcialmente ou terem polaridades, onde essas regiões do hidrogênio e do oxigênio são carregadas parcialmente com cargas opostas, você tem aí a região de carga parcial positiva de uma molécula se associando através de uma ponte de hidrogênio com cargas parcial negativas da outra molécula, que é onde se situa o oxigênio, certo? Bom, mas quando a gente fala de osmose, nós estamos falando novamente de deslocamento de solvente, então nós temos que analisar essas soluções. Quando a gente olha as soluções, por exemplo, nesse sistema aqui, são soluções que estão separadas por uma barreira, e essa barreira ela é só permeável ao solvente, não ao soluto. O soluto está representado por essa bola vermelha e os solventes por essas esferas azuis, tá? Nesse caso, o solvente é a molécula de água. Perceba o seguinte, eu tenho uma solução aqui, onde eu tenho mais soluto, é a solução 2, e a outra solução 1, eu tenho menos soluto. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Se elas têm o mesmo volume, eu posso dizer que na solução 1 eu tenho mais molécula de água do que molécula do soluto, ou partículas do soluto. Agora, quando eu analiso a segunda situação, eu tenho menos moléculas de água do que moléculas do soluto. Ou seja, eu consigo entender aqui que há uma tendência de migrar moléculas de água da solução 1 para a solução 2, porque a solução 1 ela tem mais moléculas de água do que a solução 2. Agora, isso aqui acontece porque existe aqui, existe aqui um processo de comparação. Ou seja, eu estou comparando a tonicidade dessas duas soluções. Ou seja, pelo fato de elas terem concentrações de solutos diferentes, isso me permite dizer que elas vão ter concentrações de solvente também diferentes, se elas tiverem o mesmo volume. Então, na solução 1, mais solvente, porque tem menos soluto. Na solução 2, menos solvente, porque tem mais soluto. As soluções que têm menos soluto, elas são chamadas de hipotônica. As soluções que têm mais soluto, elas são chamadas de hipertônica. Então, novamente, as soluções pouco concentradas, ou seja, as soluções que têm menos soluto, são chamadas de hipotônica, e as soluções mais concentradas, concentrada aqui no caso em soluto, elas são chamadas de hipertônica. Então, a água ela vai sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Bom, vamos continuar. Então, posso classificar as soluções de acordo com a tonicidade, ou seja, de acordo com a quantidade de soluto que elas têm diluídas nelas. E aí eu faço isso porque há aí um mecanismo de comparação. Então, vamos ver esse primeiro sistema aqui. Nesse primeiro sistema, a água está em azul, as moléculas são os solutos em vermelho, eu tenho a mesma concentração de soluto, logo eu vou ter a mesma concentração de solvente nesses dois compartimentos, então eu vou dizer que essas soluções elas são isotônicas, ou seja, elas têm a mesma concentração de soluto. Quando eu analiso esse sistema intermediário, novamente, eu tenho aqui dois compartimentos, esses dois compartimentos têm concentrações de solutos diferentes, aqui eu tenho mais soluto do que nesse outro compartimento, então eu posso dizer que, comparando, esse compartimento onde eu tenho menos soluto, ele é hipotônico.
Esse compartimento onde tem mais soluto, ele é hipertônico. A água sempre se desloca, ou seja, as moléculas de solvente sempre se deslocam efetivamente do meio hipotônico para o meio hipertônico. É o que está acontecendo aqui. E nesse terceiro sistema eu vou ter essa situação. Eu tenho aqui que o interior da célula, esse compartimento que é o interior da célula, ele está menos concentrado em soluto e o exterior da célula mais concentrado em soluto. Então agora eu tenho que o interior da célula é hipotônico e o exterior da célula é hipertônico. Então a água sempre se desloca do meio hipotônico para o meio hipertônico, então ela vai se deslocar do interior da célula para o meio extracelular. Então perceba o seguinte, quando eu estiver aqui numa situação em que eu tenho que classificar a solução de acordo com a tonicidade, eu vou comparar. Eu vou ver aquela que tem mais soluto. Aquela que tem mais soluto, considerando que elas têm o mesmo volume. Aquelas que têm mais soluto, elas vão ser chamadas de hipertônica. Aquelas que têm menos soluto, de hipotônica. E a água sempre se desloca do meio hipotônico para o meio hipertônico. Olha essa animação. Inicialmente, mesmo volume. Aqui na direita eu tenho mais soluto do que na esquerda. Você tem então que na esquerda é o hipotônico. Há um deslocamento das moléculas de água para aquela onde tinha maiores concentrações de soluto. Com isso, a redução de volume daquela solução que era hipotônica, como marca de que houve um deslocamento efetivo desses solventes. Até que se atinge um equilíbrio dinâmico, ou seja, até que se atinge um ponto onde o deslocamento de solvente de um lado para o outro sejam equivalentes. Lembrando que essa barreira aqui ela é semipermeável, ela só deixa passar solvente. Bom, vamos estudar então agora o deslocamento das moléculas de água nas células animais, certo? Então você tem o compartimento intracelular, o compartimento extracelular. O que acontece quando eu coloco uma célula animal num compartimento que tem a mesma concentração em termos de soluto do que o meio intracelular? Estou diante de uma solução isotônica, então não há alteração do volume da célula. Por quê? Porque o deslocamento efetivo do solvente, tanto para fora da célula quanto para o interior da célula, é equivalente. Agora, quando eu pego a minha célula e coloco no meio hipertônico, significa que o meio está carregado de soluto, está concentrado de soluto. O que é que vai acontecer ali? Ali acontece o seguinte, eu vou ter a saída de água da célula, porque a célula ela é hipotônica em relação ao meio. O meio está concentrado. Então, com a saída de água, eu tenho que a célula vai ficando cada vez mais murcha, certo? É uma condição que a gente chama de crenada. Agora, na outra situação, eu coloquei a minha célula no meio hipotônico, ou seja, é o interior da célula que é hipertônico. Lá, o exterior tem pouco soluto em relação à mesma área considerada no interior da célula. Então, o meio externo é hipotônico. Vai acontecer o quê? Vai entrar água para a célula, essa célula vai inflar, inflar, inflar e, se não parar esse processo, ela explode. Ocorre a lise celular. E aí as células animais, elas no meio hipotônico, elas tendem a se romperem, a se lisarem. Agora as células vegetais, as células bacterianas, as dos fungos, as das algas, as arqueias, elas têm parede celular. E a parede celular é uma proteção contra a entrada excessiva de água. Então vamos ver as situações aqui. Vamos lá. Eu coloquei essa célula aqui no meio hipertônico. Então significa que eu tenho lá o meio com alta concentração de soluto. Então a água ela vai sair do meio intracelular para o meio extracelular, certo? Porque o interior da célula é hipotônico. Você percebe aqui o seguinte, que há uma separação da membrana plasmática da parede celular. Essa situação aqui, eu vou dizer que essa célula está plasmolizada. Na segunda situação, o meio é isotônico, ou seja, eu tenho concentrações equivalentes de soluto, considerando a mesma área do ambiente onde ela foi mergulhada, e o interior da célula. Ou seja, há uma equivalência entre a quantidade de molécula de solvente que entra na célula e que sai da célula, certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma situação onde a célula está flácida. Eu tenho aqui a membrana plasmática não comprimindo a parede celular, mas também não tão afastada da parede celular. Agora, quando eu pego essa célula vegetal e coloco no meio hipotônico, a tendência é óbvio, é entrar água. Então,
a célula ela vai inchar, porque ela é hipertônica em relação ao meio. A entrada excessiva de água faz com que essa célula fique túrgida. Por que ela não se rompe como nas células animais? Por causa da parede celular, certo? É como se eu tivesse um bote. Eu pego um bote e vou enchendo ele de água através de um mecanismo de motor, de bomba, que está bombeando água de um poço para esse bote. Esse bote infla, 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 pum, ele vai romper se esse processo continuar. Agora, se eu pegar esse bote e colocar dentro de um quarto, por exemplo, esse bote ele vai inflar, porque está entrando água, infla, infla, infla. Quando chega na parede, a parede faz uma pressão contrária, essa pressão sendo igual ou maior, para a entrada de água, certo? Aqui eu tenho uma foto microscópica mostrando aqui uma situação onde essa célula está plasmolizada. Perceba um espaço entre a membrana plasmática e a parede celular. Então essa célula aqui ela foi colocada no meio hipertônico e o interior dela em relação ao meio é hipotônico. Agora outra situação aqui, eu percebo que essas células estão túrgidas, ela foi colorida com corante vermelho e eu percebo que todo o espaço intracelular está preenchido. Isso em branco seria a parede celular. Então perceba o seguinte, como está totalmente preenchido, ela foi colocada no meio hipotônico. É ela que é hipertônica, então a água vai entrar na célula. Existem alguns mecanismos de defesa dos organismos para driblar essa questão da osmolaridade do meio, ou seja, se o meio for hipertônico, existem plantas, por exemplo, que conseguem secretar sal, e aí elas conseguem viver no ambiente salino, é um mecanismo de adaptação. Agora, se o meio é hipotônico, por exemplo, eu tenho aqui a situação do paramécio é esse protozoário, e eles têm uma estrutura, como as amebas também têm, que é chamado de vacúolo contráctil. É um vacúolo que fica contraindo e expelindo o excesso d'água. Como eles estão no meio hipotônico, há uma entrada excessiva de água, essa água ela vai ser expulsa através desse vacúolo contráctil, certo? E por fim eu tenho nas plantas a parede celular, como já foi falado, é um mecanismo de proteção. E em algumas plantas que vivem em ambiente salino, elas superconcentram o interior desse vacúolo, esse vacúolo que existe dentro da célula, e esse vacúolo fica mais concentrado em relação ao meio exterior, e isso faz com que a água entre no interior da célula. Bom, em alguns peixes existem mecanismos de regulação também osmótica. Perceba o seguinte, você tem um tubarão que está no ambiente salino, ou seja, no ambiente hipertônico, e aí o mecanismo do tubarão conseguir tirar água do meio é também concentrando o seu sangue com ureia. Ele tem mecanismo para atenuar a toxicidade da ureia, ele concentra de tal forma o seu sangue com ureia que o meio intracorporal, vamos dizer assim, desse animal fica mais hipertônico do que a água do mar, ele consegue tirar a água do mar. Bom, agora aqui você tem uma outra situação que são os peixes salgados. Os peixes salgados ele tem mecanismo, por exemplo, na brânquia tem mecanismo de excreção de sal, eles vão urinar pouco para não perder muita água para o ambiente, ou seja, os peixes de água salgada eles estão envolvidos no processo de economia de água e excreção de sal. Agora, quando você analisa os peixes de água doce, eles urinam muito e eles precisam, na verdade, reter sal no seu interior. Então, na verdade, as brânquias aqui elas vão funcionar agora como retentoras de sais, ou seja, elas não vão permitir que o sal que entra através dessa água seja eliminado. E, ao mesmo tempo, elas vão urinar muito, vão perder muita água para o ambiente, porque ela está num ambiente hipotônico. Bom, para finalizar, qual a aplicabilidade da osmose na nossa vida, por exemplo, do dia a dia? Nós podemos aqui conservar carne. Então, por exemplo, quando a gente salga o alimento, a gente está criando uma condição hipertônica. Então, a carne fica hipersalgada. Como ela fica hipersalgada, as bactérias que vão tentar se implantar aqui, elas vão estar no ambiente hipertônico, elas vão perder água para esse ambiente, elas vão desidratar e vão morrer. Então a gente utiliza o mecanismo de conservação através do sal, porque a gente cria um ambiente hipertônico onde essas bactérias, essas células, não vão conseguir se instalar e se proliferar consumindo essa carne. Nós temos uma outra situação, que é a salada. Então perceba, quando eu tempero a salada no momento muito antes de ser servida, eu criei um ambiente hipertônico, as células da alface,
elas vão perder água para o ambiente e aí você vai servir uma salada murcha, certo? Bom, então essa aula ela teve o objetivo de falar de transporte de membrana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.